Boa noite a todos. Nós vamos fazer hoje a correção das atividades da semana 8 de Química, tá? Quarto período, professor Elcio. Muita atenção nas correções, façam as correções devidas, tirem as dúvidas, porque em caso de uma possível avaliação, você já tem o material todo pronto, todo revisado, para que possa fazer uma melhor avaliação, ok? Questão 1. Uma solução foi preparada dissolvendo 32 mol de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 4 litros de água. Qual é a concentração e quantidade de matéria? Então, quando se fala em concentração e quantidade de matéria e molaridade, é a mesma coisa, certo? Então, para calcular, nós vamos usar a fórmula, tá? Concentração e quantidade de matéria, que são esses dois colchetes aberto e fechado, é N sobre V, certo? No caso da questão, o N é o 32 mol e o V é o 4 litros. Então, nós só temos que colocar na fórmula. Então, concentração e quantidade de matéria é 32 dividido por 4, que é igual a 8 mol por litro. Resposta, letra D. 2. Determine a molaridade ou concentração e quantidade de matéria de uma solução que apresenta 0,8 mols de sacarose C12H22O11 em 2 litros de solução. Então, mesma coisa, nós vamos usar a fórmula que é concentração, quantidade de matéria igual a N sobre V, onde o N é 0,8 mol e o V é 2 litros. Então, fica 0,8 dividido por 2, que dá 0,4 mol por litro. Atenção que essa questão não tem resposta, ela ficou errada, tá vendo? Mas ela não tem alternativa, mas a resposta está correta, tá? Ela é 0,4 mols por litro, sim. Só não tem alternativa, então pode deixar só o cálculo aí como eu fiz, ok? Questão 3. Questão 3. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Dado a massa molar da glicose é 180 gramas. Então, muita atenção agora, tá? A concentração é N sobre V. Só que se você analisar, ele não deu o N, ele deu a massa em gramas de glicose usada, ou seja, ele deu o M. Ele deu apenas o M, que é a massa, e o V, que é o volume de 1 litro. Nós não temos o N, então nós temos que calcular o N. Como é que a gente calcula o N? Entra em ação uma segunda fórmula. Para calcular o N, a gente usa essa fórmula aí, ó. N é igual a M, que é a massa, dividido pelo MM, que é a massa molecular, a massa molar. Ele deu a massa molar na questão lá em cima, ó. Então, o M é a massa de glicose usada, que é 18 gramas. E o MM é a massa molar, tá? É o valor teórico, que seria 180 gramas por mol. Então, o que nós vamos fazer agora? Calcular o N. Fica 18 dividido por 180, que dá 0,1. Agora nós temos o número de mols, que é o N. Vamos calcular a concentração. Então fica concentração igual a 0,1, que é o N, dividido por 1, que é o V. 0,1 dividido por 1 dá 0,1 mols por litros. Certo? Questão 4. Determine a concentração e quantidade de matéria de uma solução que foi preparada dissolvendo 120 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, em 2 litros de água e obteve uma solução de 2 litros. Dado Na 23 gramas por mol, H 1 grama por mol. Nesse caso, né, a fórmula de concentração é N sobre V. Novamente, não foi fornecido o número de mols. Foi fornecida a massa de hidróxido de sódio usado, que é 120 gramas. E o volume, que é 2 litros. Então, a gente tem que calcular o N, igualzinho na questão anterior. Só que tem mais um detalhe. N é igual a M sobre MM. O M é o 120. O MM não tem. Nós temos que calcular o MM. Como é que a gente calcula o MM? A gente pega o valor de cada átomo envolvido na molécula e multiplica pela sua quantidade na molécula.
Qual é a quantidade? É o número que fica na frente das siglas. Quando não aparece é 1. Então vamos lá. O NA vale 23, não tem número na frente dele, fica 23 vezes 1. O O vale 1, desculpa, o H vale 1, não tem número na frente dele, fica 1 vezes 1. E o O vale 16, não tem número na frente dele, fica 16 vezes 1. 23 vezes 1, 23. 1 vezes 1, 1. 16 vezes 1, 16. Somando tudo dá 40 gramas por mol. Então achamos a massa molecular. Vamos calcular o N. O N fica o M, que é 120, dividido pelo MM, que é 40. Essa divisão dá 3 mol. Esse é o número de mols, o N. Com o número de mols, a gente calcula a concentração, que é o N, que é 3, dividido pelo V, que é 2. 3 dividido por 2, 1,5 mols por litro. Certo? Resposta correta é a letra D de dado. Ok? Questão 5. 500 ml da solução foi preparada com 14,8 gramas de butanol, C4H10O. Determine a concentração em mol por litro dessa solução. Dado: o C vale 12 gramas por mol, o H 1 grama por mol e o O 16 gramas por mol. Então, gente, para calcular, nós vamos usar concentração N sobre V. Igual nas duas questões anteriores, ele deu a massa, nesse caso do butanol, que é 14,8, e o volume, que é 500 ml. Ele não deu o N. Primeira coisa que nós temos que fazer é esse volume, ó, ele está em ml. Nós temos que transformar ele para litros. Então fica 500 dividido por 1000, certo? Quando você faz isso, 500 dividido por 1000 dá 0,5 litros. Então houve a conversão. Agora vamos fazer para calcular o número de mols, que é o N. Fica N igual a M sobre MM. Então, o M é 14,8, o MM nós não temos. Vamos fazer igualzinho nós fizemos na questão anterior. Então, vamos 1 por 1. O C vale 12, tem um que número na frente dele? 4. Fica 12 vezes 4. O H vale 1, tem que número na frente dele? 10. Fica 1 vezes 10. O O vale 16, tem que número na frente dele? Não tem número, então é 1. Então fica 16 vezes 1. 12 vezes 4, 48. 1 vezes 10, 10. 16 vezes 1, 16. 48 mais 10 mais 16 dá 74. Agora nós temos o MM, a gente calcula o N. 14,8 dividido por 74 dá 0,2. Agora nós temos o N, que vale 0,2, e o V, que vale 0,5. Então é só calcular. 0,2 dividido por 0,5 dá 0,4. Ok? Gente, alguma dúvida? Qualquer coisa me procure no privado. Ok?